Cara, ficou perfeito entre as duas câmeras. Certinho. Foi eu botei. Perfeito. Olha o enquadramento da retrata. Da rádio Tamandaré. Depois, aí contei de novo só voltei, fiquei só na rádio Tamandaré. Foi quando o finado Nogueira me chamou para a rádio Caetés. Nessa época a gente acumulava, a gente podia ser rádio AM, FM, como os grupos não criavam problema, a gente trabalhava em duas empresas, não tem nenhum problema. No momento que eu estou na rádio aqui, na rádio Caetés lá, eu tive umas férias, a rádio foi vendida e um dos donos, chamado Luciano Duarte, a rádio foi vendida pelo Edson Queiroz, Sistema Verdes Mares, que era a mesma equipe da Rádio Recife. Foi vendida para o dono do Signos Hotel, Luiz Alberto, para Samia Buana e para Luciano Duarte. Edvaldo Moraes assumiu a programação da rádio e eu fiquei lá um bom tempo. Depois eu pedi para sair. Fiquei só na Rádio Caetés e estando só na Rádio Caetés tinha assumido, naquela época, um acordo operacional, o grupo Monteiro, o grupo dos Monteiro assumiu a rádio, assumiu o Jornal Diário de Pernambuco. Eu não tinha rádio Folha ainda, eles assumiram. Era o Banco Mercantil. Então, quando eles assumiram, Fernando Veloso assumiu a coordenação de programação, a gerência da rádio, a direção de conteúdo, que a gente chama hoje, né? Jornalismo e programação. Ele tinha um núcleo de produção que cuidava mais da programação, com Ana Menezes, Mané Queiroz, enfim, Recheta Santos, Chica Fittipaldi. E aí me chamaram para fazer o programa da tarde na Rádio Clube. Eu fiquei fazendo aquela 10 de manhã, à tarde eu fazia a Rádio Clube, AM. E depois esse grupo mudou, voltou para a mão dos Diários Associados, Dona Cleone, que durante muito tempo dirigiu a Rádio Recife, dirigiu a Rádio Olinda, ela assumiu. E eles me desligaram da Rádio FM, não, eles desligaram da Rádio AM, mas me deixaram na FM. Aí eu fui para a Rádio Olinda. Passei um bom tempo na Rádio Olinda, aí veio uma separação, eu me separei, saí de um casamento, pedi demissão de tudo aqui e fui para o interior. E aí fui para a Rádio Planalto, de Carpina, que tinha mudado de nome. Você sabia que tinha comprado essa rádio, o prefixo, e mudou o nome de Planalto para Ternurinha. Sim. E a rádio era de Carpina, e era fantástica a rádio, Você está vendo toda essa estrutura que nós temos no estúdio da Rádio Jornal? Sim. A Rádio Ternurinha na época era um estúdio de primeiro mundo, lá em Carpina. Top linha, né? Top linha. Ele é radialista, Samir é competente, ele conhece do Miquel. Passei pouco tempo lá, eu estava tumultuado da cabeça por conta do fim do casamento, tentando me organizar, só vou ficar longe de tudo. Pedi demissão também, eu lembro que ele me chamou no refeitório e disse: garoto, eu tenho experiência de vida maior do que a sua, onde você for, os seus problemas eu com você. E era verdade. Eu fui para a rádio Itapuã FM, em Arco Verde. Passei um bom tempo lá e na volta, estava lá o tempo todo, quando o Carlos Farias, que até pouco tempo estava na Rádio Liberdade, trabalhou muito tempo comigo lá eu acho que não vai atrapalhar não, pode deixar aí. Passou muito tempo comigo lá na Rádio Caetés, foi nosso coordenador na Caetés também no período. Carlos Farias estava assumindo a programação musical da 5 FM. Tinha deixado de ser Geração, não sei o que lá, Geração Pernambuco, foi uma rádio que tinha de rock e tal. Zequinha Aristides, na época com Caviar com Rapadura, e tantas outras bandas, que agora é forró, Aviões de Forró, né? Mas na época era Caviar com Rapadura do Pipoco, né? Que cantava Kelvis e Kelpis durante. O Rabelo, que eu não vi o cabelo. Berg Rabelo. Tinha toda uma equipe. Ele me chamou e disse assim: rapaz, eu não vou não. Na volta de Arco Verde, no caminho, eu dei uma passada entrei em Caruaru, fui conversar com o Ivan Feitosa, Ivanzinho. Eu disse: você vai ficar aqui.
Ó, Cirão, prazer vai ser nosso você ficar aqui na Rádio Liberdade. Só que a gente não se encontrou motivo de grana. Ele pagava bem, mas estava ainda fora do mercado que eu fui ganhando, que era o mercado de Recife. Aí eu disse, eu não vou ficar não. Agradeci a ele, mas assim, Rádio Liberdade é outra rádio de ponta, gente. Uma rádio muito, não sei agora, mas era muito bem estruturada. Eu vim de carro, né? Veja, isso é uma estrada rodando de Arco Verde para Recife. Tudo isso acontecendo. Aí quando eu chego em Bezerros, depois de Caruaru, pouco depois, aí o boato corre, né? Liga Arijaldo Carvalho, que tinha sido meu diretor na Rádio Globo. Disse, CB, soube agora que você deixou o João Ferreira, e a Rádio Itapoma, disse, foi, rapaz. Aí vai ficar com o Ivanzinho em Caruaru, disse, também não. Disse, então tem uma proposta para vocês, diga lá. Eu estou arrendando a Rádio Vitória FM, e quero que você vá lá tomar conta da rádio para mim. Topa a parada? Eu disse, topo. Então você já pode ficar por aí. Aí na estrada eu já entrei, fui ver a rádio como é que estava, mas aí tem muita coisa para acertar. Vim na minha casa, aqui em Recife, eu estava em São Lourenço, São Lourenço, na casa da minha mãe, então eu fui lá resolver as coisas, trocar roupa, para estabelecer um dia para... Aí eu fui para Vitória, aí tocamos o papo. Nos últimos dias do mês de dezembro, para conquistar o mercado, conversar com o pessoal, me apresentar, havia um clima de rejeição a gente, porque para eles nós éramos forasteiros. A rádio até então, como era uma rádio muito política, pertencia a vários grupos, são vários donos, e donos que são políticos que não se brigam. Veja como é. Aí cada um tinha um horário para falar mal um do outro. Não era assim não. Cada um tinha um horário na rádio, cada um botava o seu grupo na rádio num pedaço. Então a rádio era um mosaico de coisas. E é uma rádio forte, boa na região, Rádio Vitória FM. Aí o pessoal ficou meio que receoso, porque a gente foi mudar tudo, né? Tinha uma história de dizer assim, vai fazer uma programação igual na Rádio Recife. E era realmente uma rádio de sucesso, música, alegria e tal. Ia tirar a coisa, porque eu gosto do jornalismo, me identifico com ele, mas de repente você tem um cara que fala, eu quero uma rádio musical. Você tem que fazer uma rádio musical, uma rádio com notinhas informativas e o peso vai ser a música, a boa música e tal. E comunicadores alegres para cima, fique vendo uma boa imagem. E era esse o quadro que eu estava pintando para a rádio. Aí fui a reuniões para desmanchar essa imagem na Associação Agropastoril, na CDL, na igreja, fui fazendo toda essa coisa. Enfim, eu virei a rádio com a minha família dentro. Nisso eu tinha restabelecido meu casamento também. Aqui entra as histórias pessoais, né? As fofocagens pessoais. E aí eu já tinha retomado meu casamento e eu botei minha família toda, literalmente, até a empregada foi dormir dentro da rádio na virada do ano novo. Acho que de, meu Deus, 98 para 99, acho que era isso. Não sei. Enfim. 88 para 89, não, 98, 97, 98, por aí. Enfim, tocamos a vida, mas aí a coisa vai assim, era difícil, né? A rádio difícil e tal. Aí Carlos Farias continuou insistindo para vir para 105, vai vir para 105. Teve dia que ele não aguentou mais, disse, olha, está se fechando o seco, a proposta é essa, vem embora, que agora vai fechar o seco, que já está fechado, o quadro está se fechando. Eu preciso de você aqui de 8 ao meio-dia, que eu já tenho Edivaldo Moraes de 5 às 8, é você de 8 ao meio-dia, Pedro Paulo de meio-dia às 4, e pagode, e Colasso vai fechar com pagode. Mas se é, ou era noite, pagode do Colasso. Puta merda. Espera aí só um minutinho. De repente, sim, alô, doutor, a gente fala assim, Zequinha. Tudo bem, o Zequinha? Ô Zequinha, diga aí, amigo. Isso é o seguinte, rapaz, você está feito rabo de cavalo, prestando para baixo. Essa Zequinha, eu estou na rádio decente. Não estou desrespeitando, mas pô, vem embora para cá, pô. Eu não estou na capital, mas estou colado da capital. É uma irmã gêmea da Recife e Olinda. É dentro da capital. Vem-se embora, rapaz, vem-se embora. Vem pelo menos conversar aqui, olhando nos meus olhos. Está bom, eu vou. Aí no dia que eu estava vindo para Recife mesmo, eu vim, fui em casa, mas eu não vou hoje não, deixar para amanhã. Porque amanhã eu vou lá, falo e vou embora para Vitória. Né? Ficava habilitando. Quando eu fui abrir a cerveja com o caldinho, o telefone toca de novo. A gente já tinha celular nessa época. Era ele. Cadê você? Já chegou em Recife? Eu digo, vai ficar chato, viu? Já dispensei, tomei um banho. Cheguei na rádio 5 horas da tarde. Foi o tempo de voltar no outro dia para agradecer que a proposta foi boa, era interessante. E eu aceitei e nós começamos e tocando barco por muito tempo. Um bom tempo.
Até que ele vendeu a rádio. Não, até que eu reclamei salário, ele disse que não podia pagar. É isso mesmo? Eu tenho que estar falando essas coisas? Para, que não tem isso não. Isso não interessa mais não, faz parte da história. Faz parte da A história. história. A sua história aqui tá... Não, é porque eu pensei que vocês tinham perguntas específicas para fazer. Deixa eu te contar. Eu fui reclamar salário, Zé quem disse, me mostrou os caminhões da caviar com rapadura, o ônibus, tudo novo que ele comprou, tinha gastado 250 mil no seguro, aquele negócio todo, e não podia me dar aumento. Na verdade, eu questionei ele, porque o motor do carro pensava fazer um serviço, eu achava melhor trocar o carro. E como ele sempre dizia, rapaz, a gente aqui queria lodo, ninguém aqui é demitido, e era mesmo, a gente trabalhava com uma equipe muito errada. Eu disse, olha, se é assim, se é dessa forma, vamos trocar meu carro, eu te pago, não estou aqui, a gente vai te pagando. Então ele fez, não posso fazer isso nesse momento. Ok. Você fica com aquele negócio, isso era mais ou menos em novembro, final da noite, começo de dezembro. Começou dezembro, a primeira semana de dezembro, eu recebi um convite. Sim, primeira semana de dezembro, não. Isso foi final de novembro. Aí passou a primeira semana de dezembro, na segunda semana de dezembro, tivemos a festa de confraternização da rádio. Era um almoço no Laçador em Boa Viagem, Laçador, Laçaburger, em Boa Viagem. Na hora que eu estou vindo de casa e tal, né, para a rádio, para a gente ir, toca o telefone, era Arijaldo Carvalho, que foi o nosso diretor, que me trouxe para a Rádio Vitória FM, que eu já tinha deixado. Liga para mim e diz, CD, ele sempre tem uma passagem na minha vida, esse cara. CD, rapaz, tem uma coisa, é uma boa para tu. Os caras me procuraram aqui, Zé Moura, Josmo, o pessoal de Emanuel Gugel, da Somos um Sats, e eles estão querendo um comunicador que é a tua cara, bicho. Eu acho que dá para você. Então, posso conversar com eles? Eu disse, top. Então vamos lá. Aí eu fui, em Boa Viagem. Eu fui, pessoal, eu vou, mas eu só vou lá para as 5 da tarde, porque eu tenho um almoço e confraternização. Eu disse, não, tudo bem, é a hora que eu estou chegando lá para mim, pessoal. Eu nem bebi nesse dia, tal, para ficar mais à vontade. Quando eu cheguei lá, todas as coisas que colocaram no papel para mim, o papel cabe tudo, assim, era tudo que eu precisava que esse aqui não tinha me dado. Ninguém sabia de nada, são coisas assim. Aí, o cara, uma vez Jorge Soares fez, Ciro Bezerra, ele e Luciano D'Arcy falavam muito isso no ar, que me incomodava, inclusive. O cigano do rádio. Mas as pessoas não sabem que a gente muda, porque a gente recebe proposta melhor. Eu vivo disso. E a proposta foi irrecusável. Da Somos um Sats. Na época era 102. 112. Em Boa Viagem. Eu vim só na rádio me despedir. Zequinha riscou na rádio, vai nos deixar, não pode, o que é que você está querendo? Você não quer mais nada. Eu não ia fazer leilão, fui embora. E trabalhamos bem, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em maio, Josmo nos chama e diz, vamos almoçar. Eu e Ari Lima, nós éramos os 2 contratados recentes, os outros eram da casa que teve outro tipo de conversa. Ele nos levou, veja que o cara foi um cara digno, esse Josmo é um cara, sabe, decente. Está em Caruaru, 98. Eu disse, vamos almoçar. Ele levou o Arijaldo Carvalho para o almoço. O Arijaldo Carvalho tinha sido nosso avalista, nosso fiador de contrato. Né? A indicação foi através dele. Ele disse, olha, quero dizer a vocês que nós recebemos um fax JCPM e ele botou X milhões na rádio e Emanuel Gugel está vendendo. Ele comprou a rádio, o seu João Carlos comprou a rádio para entregar para João da Combil, porque João tinha feito um arrendamento de X anos da Monumento FM, que é essa que nós trabalhamos aqui, é 90.3. E aí, os empresários não se volta mais o prefixo, aqui mudado de nome, tinha toda a normatização, ele preferiu comprar um prefixo e fazer a pergunta. Acho que, eu não tenho oficialmente isso, mas é o que a gente entende que aconteceu, e realmente deve ter sido isso mesmo, é uma operação feita dentro das empresas. Pois bem, ele avisou isso e colocou para a gente Caruaru e Pesqueira para a gente ir para lá, continuar trabalhando. Eu não quis ir para nenhuma das duas, porque eles têm rádios no interior. Ari foi para Caruaru, Ari Lima, um bom tempo lá. Eu saí de lá, né? Mas só que antes de sair, está ficando chata a conversa? Gente? Não, pode falar. Eu fui lá para Santa Cruz. A proposta é essa. Eu fui para Santa Cruz, sentei lá no Santa Cruz no dia que chovia. Sabe com quem? Com Elton Rocha. Faleceu agora há pouco, era gerente comercial, diretor comercial da rádio CDN Globo, Elton Rocha. Sempre da tarde ele era diretor daqui, passava na rua, a gente estava conversando no telefone, tocou, era Breno Falcão, que tinha me desligado da Rádio Clube. Lembra a história lá atrás, Rádio 10? Sim. Com Dona Cleone?
anos atrás tinha me desligado. O Breno falou, Cirão, tudo bom? Porque a gente sempre manteve amizade. Você pode você desligar aqui hoje, ligar amanhã, isso é do meio. Tony aqui, meu colega, nós somos colegas, brincamos que nós temos toda a liberdade. Interessante, acho que é Mino Carta, que é da Carta Capital, costuma dizer que jornalismo é uma profissão interessante, que o patrão é amigo do funcionário, os dois se tratam por você, sai, bebe e tal, mas a diferença no bolso é gritante, né? Então o Breno, a gente aqui brinca muito com ele, mas ele pode chegar daqui a pouco e dizer, gente, eu recebi instruções, eu estou desligando vocês, e amanhã ele está sendo desligado, a gente está na empresa, rapaz, contrata o cara que ele é gente boa. Porque isso é uma coisa inerente, ligar. A não ser quando é um pau, cacete como, você fica meio estranhado até que alguém entre. Mas existe uma fidelidade para a próxima empresa que tiver, eu trago para cá. Né? Foi um prazer, agora não era nem que não dê, não dá. Enfim, o Breno entrou em contato e disse, não, o chefe quer falar com você. Eu disse, sério, dá para tu vir aqui? Ele disse, dá, eu pensei que era lá na... Eu disse, não é Olinda não, porque a 105 é lá, né? A gente está aqui na Condil, porque eles ficavam sempre com o João, por causa do estúdio de gravação lá, bandas gravam lá. E eu fui, tinha uma sala lá que ele tratava os comerciais também da rádio dele, ele tinha uma sala à disposição dele, eu fui. Ele disse, doutor, o senhor falou que era um carro, que você queria trocar, como é que é esse carro? Eu digo, olha, eu vou pegar um carro zero, né? Eu vou pegar esse doutor. E eu disse, nessa olha, agora eu vou pegar um carro zero aqui. Vou pegar uns carros zeros. Não, diga lá. Falei a diferença, falei, passou tudo. Eu disse o que eu ganhava lá na rádio, ele disse, está tudo aqui. Tudo que ele botou tudo, foi assim, não tem para não correr não. Fechou o cheque, eu saí, quem preencheu o cheque fui eu, na hora, da diferença do meu carro, porque ele fez as contas dele, quanto dá o carro, entregando de deixou tudo documentado, tá aqui, ó, tá tudo pronto. Aí eu fui para casa com a cabeça, como é que eu faço e tal. Só que não foi bandidagem minha não. A gente tinha essa informação de que a rádio estava para ser vendida. Eu não ia chegar para essa aqui e dizer, ó, a rádio vai ser vendida. Primeiro interessava, outra coisa não era uma coisa. A gente, aí teve esse almoço. Eu disse, olha, JCPM fez uma proposta, tal, no almoço. 3 dias depois dessa conversa com o Zequinha. E eu pipinando para dar resposta a Zequinha e pipinando para dizer não, porque era para sair da rádio, né? Aí, Zequinha já tinha o como dentro da rádio, não precisa dizer nada. Ele depois disse assim, doutor, se eu soubesse que a rádio ia ser vendida, o senhor não tinha carro novo. Negócio é negócio, né? Enfim, que é o poder de barman, né? Voltamos para a Rádio 105. A Rádio lá 102 foi realmente vendida. Eu trabalhei depois na 102 pela Rádio Estação. Veja que eu já fui lá de novo. Que é a Estação SAT, já fui fazer um programa de manhã ao lado de Samia Boana. Enfim. E era uma rádio forte, né, Ciro? Tinha emoção, tinha tudo. Tinha Ciro. Depois Ciro, é uma rádio que tem um cast muito... Fiz aqui na rádio, fiz Rádio JCFM aqui, fiz folga dos teatros de ouro aqui, trabalhei na crônica esportiva aqui também, como fiz na Rádio Olinda e na Rádio Clube. Na Rádio Olinda, eu tive uma passagem que eu falei para vocês, que eu não saí da Rádio Clube e fui para lá, passei um tempo, mas depois eu me debandei para o interior. E aí teve essa outra passagem agora, a gente estava na Estação SAT, a Derval também foi para lá, a Derval fez uma proposta, ó, vamos para a Rádio Clube? Vamos, somos juntos, montamos uma equipe para a Rádio Clube. Para a gente estar lá tudo bem, desgostou da gente, botou para fora todo mundo. E aí a Derval estava muito colado, nós somos na Rádio Olinda, a Rádio Olinda nos chamou, a gente foi fazer inicialmente era um programa só de Derval. Mas aí fomos entrar na parceria para a equipe esportiva, logo depois houve uma mudança, a Derval assumiu a direção da empresa e eu fui ser o coordenador de programação e passamos lá quase 10 anos. Nesse ínter eu tinha feito aqui agora em São Paulo, fazia aqui em São Paulo, viajava e tal, 30 dias, acabou o programa, mas aí me chamaram para esse projeto do Povo na TV, em 2009. A gente topou, fiquei lá, Rádio Olinda e tal, até que há 2 anos me fizeram a proposta para vir fazer a Voz do Povo também, o Povo na TV à noite, aqui a Voz do Povo na rádio. E nós temos essa responsabilidade, que depois veio se unir nesse time. Tony, que a Voz do Povo é um programa da empresa que eu e Tony nós apresentamos. É tanto faz como tanto fez. Estamos lá nessa luta, madrugadores, a gente é bola dos galos. Tony Araújo, 24 anos de carreira como radialista. Começou aonde? Bom, a minha origem, deixa eu começar dizendo a minha formação, né? Eu me formei no mesmo curso que vocês. A época, radialismo, nível médio. A época era na escola técnica
que antigamente era a Escola Técnica Federal de Pernambuco. Ali na cidade universitária, né? Cidade universitária, hoje é IFPE, é assim que chama, né? Eu estudava na Federal, fazia letras e radialismo na escola. Trabalhava pela manhã, uma outra coisa que nada tem a ver com a nossa profissão. Saía nas carreiras aí para chegar na universidade, para poder assistir aula, largava e já era mais tranquilo para ir para a escola, porque era pertinho, né? E ali rola carona, dá para você ir a pé. Isso era o ano de 1993. Né? Era o ano que eu estava fazendo o curso, esse mesmo curso que vocês fazem hoje. E do curso eu saí imediatamente como estagiário para a Rádio Evangélica FM 100.7. Eu nem tinha conhecimento que existia uma rádio evangélica. Que é a pioneira, né, em Pernambuco. É a primeira e o único canal, pelo menos que eu tenho conhecimento, no Brasil, que nasceu para ser uma rádio evangélica. Porque você tinha, antigamente, programas que eram programas evangélicos, mas eram programas de horários arrendados em emissoras que não tinham uma programação segmentada para o público evangélico. A 100.7 não, ela nasceu para ser uma rádio evangélica em 1985. Outubro ela estava completando idade. No mês de outubro agora foi o aniversário da rádio evangélica. Então eu nem tinha conhecimento que existia uma rádio evangélica. E aí a gente chegou naquele momento do curso em que você vai destinado para os estágios. Então o pessoal se reunia lá na sede do sindicato das empresas. As empresas enviavam a disponibilidade de vaga para estágio. E eu fiquei naquela, né? Assim, muito devagar, sempre muito calado, sempre tímido. Mas aí estava entre os amigos, claro, eram alunos como eu ali. E naquela de tentar, o pessoal foi pegando o que interessava, as rádios comerciais, as outras emissoras, né? Televisão também, para quem não queria fazer rádio, tem o pessoal de televisão. E chegou um momento e disse, olha, aqui sobrou aqui, rádio universitária e rádio evangélica. Aí eu disse, universitária, claro. Aí veio uma amiga, Marcionila, jornalista do Diário de Pernambuco, e disse, vá para a rádio evangélica. Porque é uma rádio comercial. Se não me engano, no Alto Pascoal, é isso? No Alto Pascoal. Lá coladinho com a delegacia. Vá para a rádio evangélica. Por quê? Porque é uma rádio comercial, você vai ter mais chances. E aí eu disse assim a ela, eu vou. Se não der certo, a culpa é sua. E depois eu tive a oportunidade de dizer a ela, deu certo, a culpa foi sua também. E eu fui embora para a rádio evangélica, eu não conhecia. E fui parar lá no Alto Pascoal. Um lugar onde eu nunca tinha ido. No momento em que eu me apresentei, porque a rádio tinha um escritório aqui no centro da cidade, na Floriano Peixoto, ali perto da Casa da Cultura, eu me apresentei lá e fui encaminhado para o estúdio que fica no Alto Pascoal. Quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. À época, hoje não, hoje está uma beleza. À época, era um prédiozinho de nada bem feio, no meio do terreno que é enorme, ainda é, cheio de lixo o terreno. Como era aberto, as pessoas botavam lixo. E a rádio lá no meio. Logicamente não estava dentro do lixo, o lixo ficava mais afastado, mas era no descampado. A rádio era no lugar aberto, no terreno aberto, lá no meio do Alto do Pascoal. E eu comecei meu estágio. À época também não tinha CD, era LP. Long play, né? O long play. Depois começaram a chegar os primeiros CDs. Né? E eu conto essa história assim, porque eu tenho um carinho tão grande pela rádio evangélica, que eu passei um bom tempo lá. E aí eu cheguei, comecei o meu treinamento e tal, fui aprendendo.
Depois aí foram surgindo as oportunidades de fazer férias, como sempre acontece, né? Você faz o estágio no lugar, então você faz ali as amizades e tal. Depois as pessoas começam a contar com você. E aí eu fiz o meu estágio, comecei a prestar serviço na rádio, fazendo férias do pessoal. Teve um período, acho que a primeira vez foi um horário que eu fazia até meia-noite. E eu chegava meia-noite, saía da rádio, ali pelo meio do terreno, aí ia para a avenida, que era a Aníbal Benévolo, onde fica a delegacia. Ficava na frente da delegacia e esperava o ônibus, que passava de 00:30, que era o Bacurau, vindo ali para o Cais de Santa Rita, para de lá eu seguir o meu destino para Olinda, Ouro Preto, que era onde eu morava na época. Era completamente contramão para você, não era, na época? Era, porque hoje em dia você tem uma circulação de ônibus maior. Na época não tinha, eu tinha que vir para o centro da cidade. De lá você ir para a sua E residência. principalmente naquele horário, porque aí é que não tinha outro ônibus mesmo, eu tinha que descer. Era escasso, né? Que eu pegava, o ônibus vinha 12h30, o ônibus saía de 1h da manhã do Cais de Santa Rita, que é onde saem todos os ônibus, né? Tem uma hora que sai todos. Então eu ia embora para casa. E aí vieram as férias, até que em 96, eu cheguei na rádio como estagiário em 94. Estudei em 93. Em 94 eu cheguei lá como estagiário, depois fiquei prestando serviço. Em 96 eu fui contratado. E eu comecei a fazer o horário que era de 5 da tarde até as 10 da noite. Acho que era isso mesmo. 5 da tarde às 10 da noite. Eu não era cristão protestante, eu não era nada. Pessoas se perguntar, você diz que é católico, né? Sempre, né? Sou católico. Qual a sua religião? Católica? Mas nem católico, porque eu nem batizado eu era. Né? Então eu comecei a prestar serviço. Em 96 eu fui contratado para esse horário e fiquei por lá. Foi a época em que aconteceu uma tragédia tremenda na rádio, não sei se vocês lembram ou tomaram conhecimento, quando um diretor foi assassinado dentro do escritório na Floriano Peixoto. Foi uma repercussão tremenda, aquilo ali abalou demais, porque o cara que morreu foi o cara que me trouxe para a rádio, que havia me contratado. Pouquíssimo tempo, eu fui contratado em fevereiro, ele foi morto em abril. E os primeiros contatos que eu tive com ele foi justamente durante o período de estágio, aquilo de você estar ali presente, daqui a pouco é chamado para prestar serviço tirando férias e depois acaba tendo a oportunidade de sendo contratado. Foi um negócio que abalou demais, né? E aí eu continuei lá pela rádio. Então eu cheguei por lá em 94 como estagiário. Quando foi em 2001, eu ainda lá, aí surgiu uma outra oportunidade na Rádio Relógio, que é a 1120, que tinha sido do Sistema Globo de rádio e tal. E hoje funciona ali onde é também a Rádio Tamandaré. As duas funcionam no mesmo terreno, né? Ali na Presidente Kennedy. Então, Wilson, nosso gerente, ele estava lá. Surgiu uma oportunidade, ele foi para lá. E precisavam de alguém. E aí, ele me indicou. Eu fui lá, fiz um teste e fiquei. Era o iniciozinho do ano e viria o carnaval. A gente foi fazer cobertura do carnaval e tal. Depois que passou esse período, aí eu fui colocado no horário da manhã. Era um horário que tinha de 9 da manhã às 2 da tarde. Chamava Tribuna do Povo. Um horário com notícia, participação do ouvinte e música, porque o forte da rádio era musical. Era uma música e a hora. Uma música e a hora. Era sempre assim que funcionava. Tinha até o relógiozinho, né? Tic-tac, tic-tac. Aí você dava a hora. Tinha um sinalzinho, você dava a hora, uma música. Depois, a mesma coisa. Após cada música, você dava a hora.
E lá eu passei pouco tempo. De lá eu saí em 2003. Na área evangélica eu saí em 2002. Estava nas duas durante um período de tempo. Em 2002 eu saí da rádio evangélica. A rádio evangélica foi arrendada e o time todo foi saindo, porque vinha uma programação, acho que era a Rádio Melodia. Rádio Melodia. Então a gente saiu, fiquei só na Rádio Relógio. Em 2003 eu saí da Rádio Relógio. E aí fiquei desempregado. 2 filhos e desempregado. Minha esposa trabalhava no serviço público. Quando foi em 2004, um amigo que tinha sido estagiário, essa coisa do um amigo indica o outro, né? Isso tem demais. Por isso que é bom que você faça amigos, né? No meio você vai sempre encontrar gente que não vale a pena, mas você vai encontrar muito mais gente que vale a pena. Então, esse amigo me indicou para uma função completamente diferente da que eu fazia, que eu era locutor e operador. Foi assim que eu iniciei como estagiário na Rádio Assim Seguir. Também na Rádio Relógio fazia isso. E fui para uma outra coisa diferente. Eu fui ser operador de caracteres, trabalhando num horário também diferente, que inicialmente eu tinha pavor desse horário. Eu pensava assim, meu Deus, se eu tiver que trabalhar nesse horário, espero nunca trabalhar. Pois bem, naquele momento não tinha como escolher. Eu precisava e fui para o horário da madrugada, pegando de meia-noite às 6 da manhã. Todos os como dias? Operador de caracteres. Todos os dias. Na Igreja Universal, no departamento de televisão da Igreja Universal. Era o programa Fala Que Eu Discuto e outros programas. Então, o operador de caracteres, vocês sabem, né? Botava lá aquela pergunta, o telefone. Era tudo ao vivo, não era, Tony? Era ao vivo. E era muito bom de se fazer. Tinha uma equipe muito boa, um pessoal muito afinado. Talvez porque era no horário da madrugada, né? E como todo mundo compartilhava do mesmo sofrimento, você fica mais amigo. Porque o horário da madrugada... Existia uma união, não era? O horário da madrugada ele é sofredor. Então, como todo mundo ali está compartilhando desse sofrimento, eu acho que se une mais. E tenho amigos até hoje, inclusive lá na igreja, eu tive um prazer muito grande de trabalhar. É um outro lugar pelo qual eu tenho muito carinho. A Igreja Universal, nesse trabalho que a gente fez lá, fantástico, todo o pessoal tratava muito bem, os outros funcionários, os amigos que eram da mesma profissão, também radialistas, estavam à câmera e tudo mais. Então foi um período muito bom. Eu fiquei lá de 2004 até 2009. Eu fiquei lá. Nesse tempo, eu passei, antes disso eu tinha passado um ano parado, e aí eu comecei a fazer concurso público. Né? De certa forma, eu estava meio desiludido com a profissão. Não queria me afastar, mas queria fazer uma coisa diferente. Comecei a fazer concurso público. Estava lá na Universal, quando passei no meu primeiro concurso público. E aí eu entrei no serviço público e fiquei. E aí por que eu estou contando essa história? Por conta da dificuldade que você, uma vez profissional, fazendo aquilo que você gosta, a dificuldade que você tem de se desvincular. Olha, eu trabalhava de madrugada. Era um sacrifício. Eu fiz o concurso, passei. E em 2005 eu entrei no serviço público. E o meu pensamento era, quando eu entrar, eu deixo isso aqui e vou só para o serviço público. Quem disse que eu conseguia? Eu era operador de caracteres, não estava como locutor, mas eu gostava, aquilo ali era o meu ponto de contato com a minha profissão. E eu simplesmente não consegui. Estava nos dois ao mesmo tempo. O que é que eu fiz? Trabalhei nos dois. Eu trabalhava nos dois. Trabalhava de madrugada
na Universal e de dia no serviço público. Com um detalhe, o meu horário no serviço público era um horário complicado, que era de 9 da manhã às 3 da tarde. E aí eu segui fazendo isso em 2005. Né? No período de 2004, eu até pulei uma história que foi a minha vinda aqui para a TV Jornal para tirar férias do locutor, que era Edilson Gouveia, que tinha participado de uma seleção e tinha entrado para ser locutor. Primeiras férias que ele teve que tirar, ele me indicou. E esse foi o meu primeiro contato com locução para televisão. O ano 2004. Eu fiz as férias dele, foi 2004. Depois segui pela Universal. Né? Em 2006, eu fiz esse mesmo trabalho na Globo, tirando as férias de Marcos Araújo. Estava na Universal, e aí o que é que eu fazia? Eu tirava férias da Universal e do serviço público no mesmo período que Marcos tirava na Globo. E aí eu ia para a Globo. As minhas férias eram lá. Em 2006, não, 2007 eu acho. Vamos lá, vamos? 2007, estava lá, tirando as férias. Aí veio 2008, também mais uma vez eu tirei as férias. Mesmo esquema. Tirava férias no serviço público e na Universal e ia para a Globo. Quando foi no início de 2009, nisso eu estava fora de rádio. Fiquei em rádio até 2003. Depois fui Universal, televisão, as passagens pela televisão. Quando foi em 2009, surgiu uma oportunidade de eu ir para a TV Clube, para ser locutor da TV Clube. E aí, foi no iniciozinho de 2009, foi quando eu saí da Universal. Tive uma saídazinha rápida e depois voltei para outro horário. Mas aí, em 2009, eu fui para a TV Clube. Foi quando eu não pude mais fazer férias na Rede Globo. Fiquei na TV Clube até 2011. Em 2011 eu saí da TV Clube e continuei no serviço público. Nisso aí eu já tinha feito um outro concurso, já estava em outro órgão público. Trabalhava pela manhã, enquanto trabalhava na TV Clube à tarde. Eu entrei primeiro na TV e depois eu mudei de órgão público. Foi quase no mesmo tempo, em 2009. Aí, em 2011 eu saí e fiquei só no serviço público. Saí. Nem na Universal e nem na... Na Universal eu pedi para sair para a Clube. Então eu fiquei de 2009 a 2011 na TV Clube. Por quê? Porque eu estava de férias no mês que deveria vir para cá. E eu fui chamado uns 15 dias antes. Carlos Miguel ligou para mim, tá indo bobeira aí, tá em Recife e tal. Tô. É o seguinte, tem as férias para fazer, começa agora, dia 5 de julho. Então, no órgão que eu trabalho, a gente tem um recesso ali perto do São João. E eu estaria de recesso e iria emendar com as férias. Então, eu teria os dias de recesso, mais 5 dias de julho, para começar. Então eu considerei isso minhas férias. Porque daí em diante eu comecei a trabalhar de madrugada, fazendo aqui um horário na Rádio Jornal. Foi o meu primeiro contato com a Rádio Jornal. A porta de entrada para mim na Rádio Jornal foi o horário da madrugada. Então o mês de julho de 2014 eu fiz o horário da madrugada. Em 2015 eu não pude fazer a madrugada, mas fiz um horário à tarde também na Rádio Jornal. Fazia já chamadas, algumas chamadas, e era noticiarista. E fazia um horário como noticiarista. Isso em 2015. Aí veio 2016 e eu fui chamado mais uma vez para fazer
as férias na madrugada. Daí eu já tinha perdido o medo da madrugada e estava de madrugada e também de dia, no serviço público. Saía daqui e ia para o serviço público, né? Trabalhava, depois aqui, de tarde ia para casa. Aí, o profissional do horário saiu da emissora e eu continuei. Mas o limite de prestação de serviço são 3 meses. Ao final desses 3 meses, então ficou aquela situação da emissora, da empresa decidir o que é que iria fazer com aquele horário e tal. Abriu-se uma seleção. Isso foi julho, agosto, setembro, no iníciozinho de outubro eu saí. Eu acho que final de outubro, novembro, abriu-se uma seleção. E aí eu me inscrevi para a seleção. Participei do processo e fui classificado para ficar. Então, quando foi em dezembro, dia 5 de dezembro, a gente vai fazer um ano ainda aqui, nessa passagem. Dia 5 de dezembro eu comecei. Sendo o locutor, a proposta, né, era que o profissional classificado ficasse sendo a voz do sistema. E como isso funciona? Eu gravo chamadas para rádio, chamadas para televisão e chamadas para internet, fora as outras emissoras que compõem o sistema. Então, chamadas para Garanhuns, Pesqueira, Limoeiro, a gente faz tudo isso. Além desse trabalho de gravação de chamadas, eu sou noticiarista. E aí eu estou sábado no redator de plantão, dividindo com Ciro Bezerra a bancada. Diga-se de passagem, com muita honra para mim, porque é um profissional espetacular, uma pessoa fantástica e com quem eu tenho aprendido muito. Você viu aí a história dele, eu acho que a minha vai dar bem menos que a dele. Ele tem muito mais história para contar. Eu brinco e escutava desde pequeno. É brincadeira, claro, mas ele tem muita história para contar, muita bagagem, e não tem como você sentar do lado de um cara desse e não aprender. Então eu ainda estou engateando. E eu aproveito, claro, eu colo nessas pessoas para aprender. Então no sábado eu divido com ele a bancada no redator de plantão, que é o principal jornal da emissora. Vai lá de segunda a sábado às 6 da manhã. Em seguida vem o Bandeira 2 e eu volto às 7 da manhã na primeira página como noticiarista, sendo Wagner Gomes o âncora. No domingo tem o Super Domingo, Paulo Roberto é o âncora e eu sou o noticiarista. Então, esse é o meu trabalho no Sistema Jornal do Comércio. Vai completar um ano, mas é uma casa onde eu já me sinto muito à vontade por conta das passagens que eu tive e por conta dos amigos que eu fiz. De vez em quando você ainda se pega assim meio deslumbrado, pensa, puxa vida, eu estou aqui no meio dessa turma que eu, não vou dizer que cresci ouvindo, não, é sacanagem, né? Mas alguns sim. Geraldo a gente já escuta desde muito novo, então, mas você diz, poxa, eu estou aqui no meio dessa turma que eu, há um tempo atrás eu ouvia, né? E se via de referência, e continua servindo de referência. Então você está ali dividindo às vezes bancada com Graça Araújo, como já foi, com Ciro, com Paulo Roberto, com André Luiz Cabral, com Wagner Gomes e tantos outros profissionais que o público pernambucano se acostumou a ouvir pelo trabalho belíssimo que desempenha na Rádio Jornal. Então, para mim hoje é motivo de muito orgulho fazer parte do Sistema Jornal do Comércio, fazendo aquilo que eu gosto, né? Ao ponto de muitas vezes o pessoal chegar e dizer assim, rapaz, como é que tu faz um negócio desse? Tu tinha teus finais de semana, feriado, né?
2 recessos no ano, largava na sexta de 1 da tarde, só ia trabalhar na segunda de manhã, e inventa de se agarrar num negócio que te coloca trabalhando todo final de semana, porque a minha folga na emissora é na segunda. Na segunda de manhã eu trabalho, no serviço público. Então eu digo assim, eu ganhei o direito de ir almoçar em casa. Ou ganhei meia folga. Né? Mas como é que tu faz isso? Eu disse, olha, eu posso definir numa palavra, é amor. Porque de outra forma não tem como você explicar. Ah, mas você faz isso porque ganha dinheiro. Claro, a gente tem que ganhar. É a nossa profissão, ou seja, é aquilo que eu escolhi para o meu sustento, para ganhar dinheiro. Mas é algo que a gente faz com muito amor, que faz com prazer, com disponibilidade em fazer. Né? E você fazer uma empresa como a Jornal do Comércio é fantástico. Esse trabalho em rádio, trabalho em televisão, trabalho para a internet. Então você está ali, está vendo o seu trabalho no Facebook da emissora, você está circulando no carro e está no rádio, vem a chamada, você para ouvir para ver onde é que pode melhorar, onde é que pode dizer algo melhor, isso aqui pode ser dito melhor de que forma. Que eu faço muito isso. Eu escuto muito aquilo que eu gravo. Se eu estiver em qualquer lugar e escutar, ninguém vai me ver. Diz, não, isso aí sou eu e tal. Eu não tenho esse tipo de atitude, não. Mas eu escuto muito, eu presto muita atenção, porque eu sempre sei que pode melhorar alguma coisa. Né? Então, eu gostar não significa dizer que você vai gostar do resultado. É por isso que tem gente que contrata você e tem gente que não contrata. Uns querem o seu trabalho e outros não simpatizam com o seu trabalho. Mas você tem que estar pronto para avaliar o seu trabalho e ver aquilo em que ele pode melhorar. Então, eu escuto constantemente as chamadas que eu faço e sempre vejo, olha, eu poderia ter dito isso aqui de uma forma diferente. Né? Valorizando tal palavra, valorizando tal situação. Porque você está ali interpretando, não basta você dizer o texto. Ler como se fosse um texto sentido. Você tem que dar vida ao texto. Então você tem que interpretar aquilo, valorizar o que tem que ser valorizado. A gente brinca lá em coisa que quando a gente grava a chamada do consultório, né? Aí a chamada menor, que rola um pouquinho, ainda já dentro do programa, chamando para o consultório que vai ter daqui a pouco. Então, o nosso operador, Carlos Santos, ele é um gênio na plástica. Né? E eu digo até, às vezes eu faço um off que está uma porcaria. E ele transforma numa chamada bonita, de salvar esse negócio. Porque, pelo que eu ouvi, do que eu fiz, eu achei que não ia prestar não. E ele dá uma salvada boa. Então a gente sempre faz, fulano e fulano são os convidados de Graça Araújo. Aí, é quando? Já. Né? Como se fosse uma assinaturazinha. Então você, é a questão do interpretar, é a questão do procurar dizer o texto para transmitir de fato aquilo que ele quer transmitir. Né? A chamada de Natal, chamada de São João, cada uma tem a sua característica. Então você que trabalha fazendo esse tipo de coisa, tem que aprender, tem que se esforçar, tem que lutar, e isso é uma coisa, um aprendizado diário mesmo, para dizer da melhor forma, interpretar da melhor forma.